Boas noites aos presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Tinga FM e boa noite aos nossos amigos do Instagram. Hoje, em homenagem às pessoas queridas de abril, nós temos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2, hoje. E nós trouxemos uma pessoa bem querida, bem entendida do assunto, para falar um pouco sobre autismo para a gente, certo? Mas antes, vamos chamar o nosso amigo Geraldo para a gente fazer uma prece. Para você que está em casa, procure um lugar confortável, bem relaxante, ponha um copinho de água do lado, para que a espiritualidade possa estar fluidificando, e vamos à nossa prece. Convido a todos, aqueles que se sentirem mais à vontade, que possam fechar os olhos, aquietar as vossas mentes, esquecer de tudo da porta dessa casa espírita para fora e voltar para o interior, o seu interior, buscando no seu íntimo a essência e a iluminação que existe dentro de cada um. E assim, rogamos a Deus, Pai de infinita bondade, conceda-nos permissão para que estejamos reunidos em seu nome. Possamos que os emissários e todos os emissores do Cristo possam estar presentes no nosso encontro. Todos os benfeitores, os trabalhadores da Casa Espírita, possam aqui envolver Juliana para que seja essa fonte de luz, de entendimento que nos traz nessa noite e que possamos a cada dia construir a missão que Jesus veio trazer aqui na Terra. Essa construção que deve ser a cada dia alargado o entendimento e todos os instantes pormos em prática, pormos em ação, porque devemos sempre pensar em servir, em cuidar e amar. Esse é o nosso objetivo enquanto encarnados. Para isso, com imensa gratidão pelo dom da vida, pelo amor que Deus tem por nós, nos dando essa oportunidade de estarmos mais uma vez encarnados para trilharmos essa jornada de crescimento. Com imensa alegria, que possamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos convidar a Juliana. Então, aqui tá bom? Boa noite a todos. Eu sou de Campo Formoso, né, também já palestrante lá. Ele nos convida para um processo de evolução, não só dentro da doutrina, né, como humanidade. Esse Dia Mundial é exatamente para isso, né? É para a gente refletir, evoluir, para realmente conhecer, e aí sim, quando a gente conhece, a gente não tem um preconceito de alguma coisa, aí eu tenho conhecimento, eu tenho propriedade daquilo. E aí sim eu consigo
quando eu compreendo, incluir, né? Aceitar. E é um convite a toda a humanidade, né? Porque ainda é muito novo, muita gente ainda não compreende. E aí eu provoquei essa reflexão que o silêncio que machuca, ele também prende. E o silêncio é na intenção de, se a gente não falar sobre isso, né, ficamos presos ao preconceito. Ficamos presos às percepções erradas e ficamos presos a um processo de não evolução. Então, precisamos realmente falar, divulgar, espalhar informação, conhecimento, mas principalmente o que a nossa doutrina traz de riqueza sobre qual a importância de pessoas com autismo no meio de nós, né? Porque eles estão aí, muitas vezes como missionários, muitas vezes como realmente espíritos, né? Que vieram com não só missões, mas vieram com essa característica, que foi uma escolha pessoal, não estou dizendo como pessoa, mas como espírito, de silenciar nas relações interpessoais. Né? E aí, não sou de cantar, mas tem uma música, né, de Tim Maia, que ele canta, e é para a gente começar aí. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto para contar, dizer que aprendi, ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ele não falou com a intenção do autismo, mas o movimento do autismo, ele pega essa música, né, como símbolo. Então, é considerada, né, como uma música que simboliza bastante, né, e a importância, né, da gente ouvir hoje tão chamado como autismo. A gente vê mais agora, dentro da ciência, divulgado TEA. Vocês vão ouvir com mais frequência, né, TEA, que é o transtorno do espectro autismo. Por quê? Porque antigamente tinha várias nomenclaturas. E para ficar evitando, né, essas divergências, um falando uma coisa, outro falando outra, a própria associação, né, e o próprio diagnóstico que a gente tem lá, um livro que norteia todas, né, as doenças classificatórias, os transtornos, que é o CID, que hoje já é o CID-11, nessa mudança de atualização, que são das classificações de todos os transtornos, está lá o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí vale ressaltar que não é uma doença, né? Se não é uma doença, não, né? Tem cura. Então a gente não precisa ficar pensando que só tem cura doenças. É um espectro, é uma característica, né? E ali a gente pode ter esse jeito de ser autista, como todos nós temos nosso jeitinho de ser, né? Uns mais tímidos, outros mais extrovertidos, um com altas habilidades, outros com uma facilidade maior para música, outros com a facilidade maior para cantar. Então, cada um tem o seu jeito, e o espectro, ele vem dizer que não existe uma característica específica para a TEA. Então, ele pode ter uma combinação de características. E aí, deixou de classificar como grave, moderado e leve, como se existisse um TEA grave, né? E um leve. Não, acabou também essa classificação, certo? Eles hoje denominam como nível de suporte leve, né? Ou 1, 2 e 3, que é o quê? O nível de suporte 1, ele precisa de pouco suporte. São pessoas que trabalham, casam, têm uma vida superativa, mas tem o TEA ainda. Tem características que lhe traz algumas limitações, principalmente sensoriais, né? Muitas vezes de percepção, muitas vezes da dificuldade da socialização. É o nível de suporte 1. O 2, ele precisa de um suporte
né? Ou muitas vezes tem uma comunicação ou uma interação um pouco mais limitada, mas ele também consegue uma interação social. E provavelmente esse de nível de suporte 2, ele teve atrasos considerados já na primeira infância. Muitas vezes o nível de suporte 1, ele teve um diagnóstico tardio, às vezes até adulto, até na adolescência. Por quê? Porque ele sempre demonstrou que não precisava muito de suporte. Então, por isso que algumas pessoas perguntam, mas por que tanto diagnóstico de tardio na fase adulta? Porque muitas vezes ele não precisou desse suporte tão intenso durante a infância. Já o suporte 3, ele já dá sinais no primeiro a segundo ano de vida. É aquela criança que nasceu, começou a engatear, começou a falar, 3, 4, papá, mamãe. E com 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, ele começou a regredir, não falou mais nada. Em vez de continuar evoluindo na fala, ele dá uma regredida. Ele, deixa de falar. E começa a apresentar alguns limites, nessa interação. Então, como ele começa a ter hiperfocos, começa a ter interesses restritivos, As brincadeiras são atípicas, por isso que também chamam eles de atípicos, mas é porque as brincadeiras são atípicas. Então, é comum a gente pegar um carrinho e andar, fazer um movimento, isso é instintivo, é do inconsciente da criança ou do ser humano. Ele começa ele se interessa só pela rodinha, ele vira o carrinho de cabeça para baixo, ele não faz um movimento como toda criança de forma instintiva faria, de perceber, de ver até o carro do papai, de ver um carro andando na rua, então ele automaticamente pega o carrinho e roda no chão. O autista de nível de suporte 3, ele já vai dizer que não é assim, vai brincar de forma não tão funcional. Vira ao contrário, fica só mexendo a rodinha para cima e para baixo, bota o carro em cima da bola, bota o carro em outros lugares atípicos. Tá? Então, com a menina, a boneca ela não é mais de botar no colinho, a boneca já é outras funções atípicas. E principalmente a característica mais marcante do nível 3 de suporte, é esse atraso na fala, é essa dificuldade na interação, Já não começa a manter o contato do olhar, Quando eu chamo aqui, ele automaticamente bota o olhar para mim. A criança, eu chamo, aí a mãe fala, vixe, será que você é surda? Aí já começa a ter aquele, mas não, o liquidificador tocou e ela se assustou, Mas é exatamente a dificuldade, gente, não é de ouvir, é da interação. Ela está te ouvindo, ela está percebendo tudo ao seu redor, está captando tudo. Ela só não busca, ela não tem interesse na interação disso. A mãe chama, o amigo chama, mas ela não tem interesse de dizer oi, ou de virar, ou de querer interagir. Tá? E aí uma forma também muito errada, e eu gosto de trazer isso, que de forma errada, pela falta de informação, foi divulgado que os autistas não têm sentimentos. Então, muito tempo se disse isso, que eles não tinham sentimentos, mas não era, ele não conseguia expressar. E expressar emoções. Não é nem o sentimento. Sentir, ele sente, como todos nós sentimos. Ele não conseguia expressar. E é por isso que desde pequenininho, quando a gente está na estimulação precoce, a gente ensina emoções. Como é a pessoa triste? Aí a gente manda ele imitar a gente. Como é a pessoa feliz? Aí bota imitar. Como é a pessoa com raiva? Imitar. Para ele reconhecer emoções. Porque sentir, ele sente. Ele não sabia expressar. Então ele estava com raiva, ele estava com a mesma carinha. Ele estava feliz, com a mesma carinha. Ele estava com dor, com a mesma carinha. E aí julgaram de forma errada que não sentia. Mas sentem, percebem tudo, só não interagem ou não sabe expressar essas emoções, o que está sentindo. E aí a gente tem uma diversidade
né, de manifestações, que nem eu acabei de falar. Então, a gente não pode dizer de forma única, o autista é aquele que não fala. É errado. O autista é aquele que não interage. É errado. O autista é aquele que não olha no olho. É errado. Não pode ser somente uma característica. É um conjunto. E, no mínimo, para fechar um diagnóstico, a gente busca de 3 a 4 comportamentos característicos dessas manifestações ou dessas diversidades para realmente fechar o diagnóstico. Tá? E aí, os sintomas que estão mais associados ao autismo é os movimentos corporais estereotipados, são estereotipias que eu falei que às vezes as crianças vão apresentar, elas podem fazer aquele movimento, né, de autocircular em volta de si, ou de fazer os flampezinhos com as mãos, né, de dar uns pulinhos, então são as estereotipias, dificuldade na emissão e forma de conteúdo da linguagem, né? Então, muitas vezes, eles não conseguem emitir ou fala de forma robótica, né? Aquela falinha rápida ou robótica. Dificuldade na comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal é aquela coisa que a gente olha nos olhos e se comunica, né? Que a gente faz um movimento no corpo e se comunica. Esses outros tipos de comunicação, que não é verbal, eles têm também dificuldade. Insistência irracional em seguir rotinas, eles adoram rotinas, né? Então, rotinas é aquela coisa de rituais, né? Então, se ele está acostumado a ir para a casa da avó naquele mesmo caminho, mas aí no caminho tem uma obra, e a gente precisa seguir por outro caminho, desregula ele. Né? Tem dificuldade, se ele dorme na mesma cama e vai viajar para outro lugar, pode desregular também. Então, eles são fixos em algumas rotinas. Então, são sinais, né, de que ele está dando ali. Interesse ou atividades restritivas, déficit de reciprocidade social ou emocional, que é aquela coisa da interação emocional que eu falei. Transtornos sensoriais, tanto de texturas, então tem alguns tecidos de roupinha que eles não gostam, que não se acostumam, que não quer. Alguns até não suportam etiquetas nas roupas, então é a sensoriedade, né? O barulho da batedeira, da furadeira, do liquidificador, tem a parte sensorial. Os fogos de artifícios, tem cidades aí que já é proibidas em proteção a essa dificuldade sensorial dos autistas, porque para a gente que não é autismo, já é horrível, né? Aqueles barulhos de fogos de artifício, para eles, coloque aí 5 vezes maior e a desregulação disso. Né? E também o comprometimento na qualidade da interação social. Então, eles interagem, mas pode ter um comprometimento nessa qualidade, né, dessa interação. E aí, os tratamentos que a gente tem aí ofertando são os tratamentos precoces. Porque quanto mais antes a gente ensina habilidades novas a esse indivíduo, ele tem a possibilidade de aprender com maior facilidade. Então, todos têm a capacidade de desenvolver habilidades que o espectro, né, não permite. Mas quando é ensinado, ele pode aprender, tá? Então, a gente costuma que até os 7 anos de idade, toda criança, ela pode estar desenvolvendo e criando habilidades novas, né? E estimulando o seu cérebro a adquiri-las. Né? Então, quanto mais precoce for, vai ser melhor para o desenvolvimento dessa criança. E elas são baseadas em terapias, né? Muitas vezes também, dependendo do nível do suporte ou de outras comorbidades que ele pode ter, vai precisar de medicamentos. Todo autista precisa de medicamento? Não. Tá? Uma rede de apoio, que a gente vê aí uma dificuldade muito grande, muitas mães e pais fragilizados, né? E uma rede de apoio também que não está aí. Então, a gente como sociedade fala, eu não sei ficar. Então, se uma vizinha sua que tem um filho autista te pedir para você ficar com ele, você vai dizer o quê? Não sei. Eu não sei como regular uma criança com autismo. E aí? E aí isso é preconceito. A gente precisa saber. Por que com outra criança típica a gente fica? E aí com a típica a gente não quer ficar. Quando eu falo, eu não sei, eu não quero, eu não posso, é um preconceito. Então, e também, gente, inclui aí os tratamentos espirituais.
Como a gente pode ofertar um tratamento espiritual para uma criança autista? Os passes, né? Trazer crianças autistas para tomar o passe. Os pais falarem com o espírito dessa criança. Como é que fala com o espírito de uma criança? Como é que fala com o espírito da outra pessoa? Na hora de dormir, o pai e a mãe vai lá, fala no ouvido. Conversa com o espírito. Fala tudo o que você deseja. Fala tudo o que você pensa. Fala de amor. Fala de acolhida. Fala de respeito. Né? Fale com o espírito dessa criança. Não é com o corpo. Não é com a capacidade cognitiva dela. É com o espírito. E aí, a doutrina, ela traz muitas contribuições, né? Aí a capa de um livro, que é de Gustavo Henrique Lucena, né, que ele faz um estudo, ele traz várias contribuições, é um dos autores que eu gosto bastante, que ele fala do autismo e espiritualidade, acolhimento e terapêutica, né? Então, nesse livro ele fala de todas essas técnicas que os pais, cuidadores, centros espíritas podem fazer de acolhimento aos autistas, né? Ele traz algumas técnicas excelentes. E aí, o autismo se trata de uma experiência para o espírito, não é para a pessoa encarnada, né? Ele traz essa ideia, é para o espírito. Não é para nosso crescimento moral como pessoa. Tá? É para o espírito. Ele veio escolhendo estar em um momento de introspecção. Ele e ele. O espírito reencarna nessa condição vibrátil, né, da mente, em geral pela destruturação de uma organização mental devido a atos de vida passadas. Tá? Então, independente do que foi, mas ele vem nessa vibração. E a reflexão sobre o autismo, ele está sob uma ótica que propõe um olhar que transcende a biologia. Então, a gente não pode olhar somente essas características que eu acabei de falar para vocês da neurodiversidade, né? Porque o autismo, ele não está ainda comprovado que é genético. Os estudos avançam nessa questão genética, mas não tem nada ainda comprovado, tá? Nem essa base biológica de que no cérebro tem uma região específica que não funciona assim. Também não tem. O cérebro de uma pessoa, né? Se eu abrir um cérebro, fazer uma ressonância do meu cérebro com um de uma pessoa autismo, não tem lá diferença, é igual. Mas o jeito de funcionar é diferente. O processador dele é diferente. Tá? Como ele processa essas informações que é igual no cérebro meu e dele. Porém, ele interpreta, ele tem uma interação diferente. E aí, o transtorno, né, o TEA, como uma experiência planejada para o progresso espiritual, tanto do indivíduo quanto da sua família, e eu falo também como da nossa sociedade. Então, o autismo, ele vem nos ensinando muita coisa, nos convidando a um processo evolutivo muito grande. E pode ser compreendido como uma jornada de introspecção, como eu falei, né? Onde o espírito, por razões diversas, então não existe uma razão. Alguns autores arriscaram a dizer que porque eram pessoas que se suicidaram, eram pessoas que foram muito mal, e não é, gente. Pode ser por diversas razões do seu histórico, tá? Reencarnatório. Encontra-se presos em uma estrutura defensiva, né? Como se fosse o gelo da imagem lá que eu coloquei. Então, em decorrência realmente dessas diversas que a gente não está aqui para julgar, não está aqui para entender, nem para buscar, e sim para respeitar a escolha de ter vindo assim. Por isso que esse dia é importante também para a gente enquanto espíritas. O respeito por esse espírito que escolheu vir assim. E por razões do seu processo evolutivo. Tá? E aí alguns pais se perguntam, e por que eu? Por que veio para mim?
né? E a gente vai precisar responder isso. Então, o gelo, essa paralisia do espírito, e os choques ali, ó, que vem desse planejamento reencarnatório, são as possibilidades mesmo desse processo evolutivo nosso, de quebrar essas barreiras, né? Então, aquela engrenagem ali, ela representa, né, o nosso processo contínuo de evolução, né? O nosso processo de causa e efeito, né? Então, que a gente não pode parar nunca de compreender essas passagens que a gente precisa. E quem mais garante, gente, que a gente ainda não vai ter, vivenciar nessa encarnação ou em outras, eu não tenho filhos com TEA, mas posso ter um neto, posso ter uma neta, posso ter em outra vida um filho autista, né? Ainda nos meus processos evolutivos eu posso ter esse convívio mais próximo. Eu, nessa vida, escolhi trabalhar com autistas, estar com eles diariamente, todos os dias eu convivo, estou no meu consultório com eles. E aí, a visão espírita, o diagnóstico, ele não é um castigo. Como muitas vezes falam, eu estou pagando alguma coisa, eu vim pagar com isso alguma coisa. E não é. Né? Dentro da nossa doutrina, nunca é visto como castigo. Tá? Mas uma oportunidade de evolução mútua. Que nem eu falei, lembrar desse espírito que escolheu vir assim, em um processo de introspecção, por diversos fatores. Eu não estou aqui para entender, julgar, nem querer saber. É só respeitar isso. E aí é uma oportunidade para mim, que convivo com eles, que estou com eles. Por isso que é um processo mútuo de evolução. O gelo na imagem representa o choque do ego frente ao desconhecido e as resistências do passado que ainda nos prende. Né? Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico de um autismo na nossa família, um pai e uma mãe, quando recebe diagnóstico, é frustrante. O choque do ego, porque a gente tem a idealização de um filho. Antes de nascer, antes de eu até imaginar que eu queria ter um filho, eu já idealizei esse filho. Eu já imaginei como ele seria. E aí ele vem, e não fui eu que escolhi, né? Muitas vezes. Vinha assim. E aí a nossa prisão aos egos bate esse choque, né? De não aceitar. E muitas vezes eu vejo na minha realidade pais esconder o diagnóstico, não querer que ninguém saiba, silenciar, nem comenta, nem fala. Ainda tem um desejo inconsciente de ninguém perceber, de ninguém julgar, de ninguém falar. Né? Mas é o ego ainda ali, ó, pesando a gente. A paralisia, muitas vezes os pais se paralisam na culpa e por que eu? Por que eu? O que foi que eu fiz para ter um filho assim? Mas na verdade, gente, o Espiritismo nos convida a mudar a pergunta para que foi comigo? Então, em vez dos porquês, a gente tem que entender para que eu estar convivendo com o autista? É essa a grande mudança que a gente tem que fazer, que é o convite do nosso processo evolutivo. Para que eu estou tratando desse assunto hoje? Não é o porquê, não. É para quê? Para quem? Quem sabe, em algum momento, vocês vão precisar. Todos nós vamos precisar. O silêncio da criança autista é um convite para aprendermos a linguagem do coração. E aí a gente vem falar da premissa maior da nossa doutrina, que é o amor. Né? O amor sem julgamento, o amor para não os porquês, mas para quem e para todos. E esse amor que não precisa de palavras.
É o amor que eu não preciso de falar, eu te amo para te amar. Eu simplesmente só amo, independente de quem é, independente de quem seja. É o amor genuíno, né? De Deus, de Jesus Cristo, que a gente busca a inspiração constantemente. E aí eu trouxe a contribuição de alguns autores dentro da doutrina que fala sobre isso, né? Sobre o autismo, sobre a nossa percepção e atuação. Emmanuel, ou Joana de Ângeles, né? Que é a psicografia de Divaldo de Franco, mentor espiritual que foca nessa psicologia transpessoal, ela nos fala o seguinte: o ser consciente, né? Onde ela provoca, né, esclarecer que o autismo, ela não é uma doença do espírito, mas uma condição de ajuste do ser às suas necessidades evolutivas. Mais uma vez aí eu relembrando para vocês, né? Ele escolheu ser assim, ele tem consciência que ele vinha assim, o espírito. Tá? Então por isso que ela chama do ser consciente. O autista, ele tem consciência que o espírito dele fez essa escolha. O amor terapêutico, ela reforça que a missão dos pais é oferecer um ambiente de segurança emocional, aceitação absoluta, tá? Que atua como o sol, que derrete as barreiras, né? Aquelas informações, aquela melodia que está indo em direção ao gelo, é esse amor, como o sol. E é esse amor que vai quebrar essas barreiras do silêncio. Emmanuel, ele vai falar, através de Chico, que o planejamento, né, de planejamento reencarnatório. Em O Consolador, ele traz a luz sobre as provações e expiações. Aí ele fala: o autismo é visto como um planejamento rigoroso, onde o espírito aceita a limitação de comunicação externa para focar na reconstrução interna. Olha o desafio desse espírito. Eu preciso me reconstruir internamente, mas para isso eu preciso abdicar da minha relação externa. É de um processo muito íntimo e muito particular. Que eu independo do outro, mas é um processo meu. Eu tenho que abrir mão do outro para eu evoluir. Paciência e renúncia. Emmanuel destaca que a missão dos pais, e eu falo pais, e isso é todos nós, tá, gente? Incluo todos nós. É uma das mais nobres formas de caridade. Pois exige a renúncia do filho ideal em favor do filho real. Lembra da idealização? Que a gente idealizou e imaginou? Isso serve para todos nós, com os nossos filhos que também não têm ideia. A maior caridade diante de um filho, né, que nos veio, é presenteado, está no nosso convívio, é a gente renunciar a isso. O filho ideal, que eu idealizei, para o filho real. E será se a gente exercita isso? A gente pratica isso? Ou a gente fica ali idealizando, desejando, né? Projetando. E aí o silêncio que machuca, que a gente fala aí, é a lei de causa e efeito, né? E aí vem a somatização. O corpo fala, e André Luiz, né, pelas mãos de Chico Xavier, ensina que o corpo é o reflexo do espírito. O nosso corpo aqui, físico, a Juliana que vocês estão vendo aqui, é um reflexo de um espírito. Tá? E aí, emoções como a mágoa, a revolta, né, o silêncio imposto, criam essas nuvens escuras sobre o nosso espírito. Tá? Que se transforma em doenças físicas, somáticas. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vai engolindo, né, uma mágoa, um sentimento ruim, vai para o nosso perispírito.
né? E vai somatizando. E somatizando aonde? O nosso corpo. Porque eu estou na condição corpórea. Ele não vai somatizar só no meu espírito. Ele vai somatizar também no meu corpo. Tá? Então, as engrenagens e teias, né, na imagem, vai simbolizar o trabalho contínuo que a gente precisa nesse processo nosso evolutivo. As teias representam o passado, que nos prende. Se os pais silenciam sua dor e não buscam equilíbrio no evangelho, eles travam essa engrenagem. Quando a gente silencia, e principalmente não pede ajuda, vai parar. E aí a gente perde a oportunidade de continuar no processo evolutivo. Nosso e do outro. Eu vim com a missão de acolher, de estar junto em um processo particular daquele espírito. E aí a gente está impedindo o progresso não só de um ser espiritual, mas de uma família inteira. E aí a missão, né, é dar voz a esse amor. O som dourado que quebra o gelo na imagem é essa vibração do amor. A missão dos pais é sintonizar com o espírito do filho, mas a gente insiste em sintonizar pelo corpo, pelo desejo, né? Pelo que a gente imagina daquele filho ideal. Então a gente quer que ele fale, a gente quer que ele ande, a gente quer que ele trabalhe, a gente quer que ele fique igual o filho da minha irmã, o filho da vizinha, e a gente esquece do espírito. E por trás, né, as barreiras do autismo, habita um irmão em jornada de reparação, né, de auxílio. Então, o rompimento, falar, expressar, buscar prece, são formas de quebrar o gelo fluídico. Quando os pais dão voz à aceitação, eles libertam o ambiente doméstico de energias de estagnação. Então, olha a importância da gente falar o que nos prende, das emoções serem colocadas para fora. Eu pedir ajuda, de eu não silenciar minhas dores, para eu abrir espaço até para o suporte espiritual. Até dos irmãos espirituais que querem atuar naquele ambiente, também ter passagem. E temos aí com isso a importância do amor. E eu falo a linguagem do amor porque realmente o autismo ele nos traz uma linguagem diferente, né? E como é que a gente se comunica, né? Como é que a gente comunica o amor? Alguns falam, eu só sinto. Alguns comunicam o amor só, eu te amo. Outros é numa ação, outros é numa atitude, outros é numa prece, outros é fazendo oração, outros é abraçando, beijando. Como é que a gente comunica o nosso amor? Como é que vocês comunicam o amor de vocês? Já pararam para pensar sobre isso? Porque só sentir não basta. A gente tem que comunicar. Quanto mais compreendemos Deus, mais próximos estaremos de novos horizontes vivenciados. Uma forma de comunicar o amor é se aproximar de Deus. É entender mais dele. É falar mais dele. Eles são o caminho de apaziguamento de muitos espíritos. A forma mais eficaz que Deus encontrou para construir e reconstruir elos afetivos, desenvolvendo lares onde o coração é a chave de todas as portas da incompreensão. É Lucena, naquele livro lá que eu apresentei logo no início, ele traz essa citação, né? Para Deus, todo trabalho e toda renúncia são sempre em nome do amor.
Então, tudo que a gente precisa trabalhar, evoluir, renunciar para Deus, sempre é em nome do amor. E assim, a função básica do autismo numa família é de fortalecer esses laços amorosos, onde a gente renuncia à idealização dos comportamentos, daquele corpo físico, daquela coisa produtiva, funcional, que fala pelos cotovelos às vezes, que interage com a facilidade maior, e ampliamos canais de compreensão da vida e de toda a família em uma outra linguagem, em uma outra forma de amar. O autista são um caminho de apaziguamento de muitos espíritos. A forma mais eficaz que Deus construiu. Por isso que eu trago de novo essa citação de Gustavo. Ele tem a possibilidade de reconstruir esses laços afetivos, desenvolvendo lares onde o coração é a chave de todas as portas da incompreensão. Então, por isso que o amor ele tem um destaque muito grande no autismo. E não é à toa que o símbolo do autismo é aquele coraçãozinho com os quebra-cabeça devido à diversidade, né? E aí eu trouxe essa frase para a gente refletir como mensagem final. Tá? Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. Por quê? Porque cada pessoa é única. Cada um de vocês tem uma passagem sozinha na vida, porque somos únicos e ninguém vai substituir a outra. Ninguém vai me substituir, tá? Cada pessoa que passa em nossa vida, ela passa sozinha. E não nos deixa só. Porque deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Então, nada é à toa. Nada de nossas relações, nada de ninguém que passa na gente, né? É somente, né, por passar. Vai deixar um pouquinho e vai levar da gente. E aí eu falo, o que é que eu estou entregando? Porque ela vai levar alguma coisa de mim? E o que está levando? Olha a responsabilidade disso. Né? O que eu estou deixando no outro? E o que eu estou absorvendo do outro? Essas relações é inevitáveis. A gente vai precisar disso. Porque não somos sós. Precisamos estar com os outros para evoluir. E mesmo os autistas que vieram numa jornada introspectiva, ele veio com a missão de ter, lembra que eu falei, eles precisam de suporte. Às vezes pouco, às vezes mais ou menos, e às vezes muito. Mesmo numa jornada espiritual de introspecção, de não querer um contato com esse mundo exterior, ele veio com algumas limitações, né, do corpo, do comportamento, da pessoa física, onde ele ia precisar do outro. O espírito dele disse, não preciso de ninguém. Mas quando ele veio para a Terra, quando ele encarnou, ele veio com a oportunidade de interagir. E talvez com suporte muito. Né? Então, ele não quer a interação, mas ele não consegue se alimentar sozinho. Ele não consegue atravessar uma rua sozinho. Olha que oportunidade de crescimento. Né? E isso é evolutivo para todos nós. Né? Então eu não falo como um presente. Não é um presente.
são oportunidades, porque presente todo mundo quer. Oportunidades nem todo mundo agarra. Né? Então, é oportunidades. E a gente aproveita bem ou não. E depende realmente do nosso processo. Então, a linguagem do amor é uma linguagem principalmente de respeito, como eu falei, a essas escolhas. E quando eu olhar para um autista, eu tenho que, a partir de hoje, principalmente a gente que estuda a doutrina, que pratica a doutrina, olhar para esse autista não como coitadinho, não que precisa de ajuda, que precisa de apoio, compreensão, inclusão, respeito. Vamos fazer o exercício de olhar ele como espírito. Nós que já conhecemos, né, da doutrina, que estamos aqui aprendendo, vamos praticar nele esse olhar de olhar ele como um espírito que fez uma escolha de um processo encarnatório de introjeção, de querer estar mais só, mais recluso, mais no seu mundo. Ah, Juliana, mas se eu fazer assim, eu vou deixar de dar a oportunidade de ensinar ele a interação. Não. Ele precisa da interação, ele precisa de estímulo, ele precisa aprender habilidades que o mundo corpóreo exige, até para autonomia, para sobrevivência. Mas eu estou falando do lado espiritual. Ele escolheu isso. E eu tenho que respeitar. Como? Com muito amor. Com a prática do amor. E que a gente possa sair compreendendo melhor, não o autismo, mas o ser espiritual autista. Boa noite a todos. E eles vão convidar agora para o passe, né? Que tem o passe. E eu faço a prece final. Pode desligar aqui um pouquinho a luz? Pode desligar. Poxa. Vamos se conectar com essa casa, com a visita dos nossos irmãos espirituais. Conectar com o nosso próprio espírito, que conversa com nossa consciência, que conversa com o nosso eu do momento. E que a gente possa sair daqui agradecidos por essa quinta-feira santa, esse dia também em homenagem do nascimento de Chico Xavier, esse dia de conscientização do autismo, e a gente tendo a oportunidade de aprender, crescer, evoluir, não com as palavras da palestrante, mas com as nossas próprias autorreflexões. Que a gente saia daqui com o que tocou no nosso coração, com o que tocou na nossa alma. Aqui não é para sair com a cognição melhor, com comportamentos, com falas. A gente tem a oportunidade de sair aqui com nossa alma, nosso espírito, com mais compreensão, respeito e amor.
Que a oportunidade da noite de hoje, dada pela espiritualidade maior, seja valorizada, seja inspiração, mas também seja acolhida, seja abraço, seja amor, seja amparo. Que a gente sinta a fluidificação, a paz, a tranquilidade. E a oportunidade dada pelo mundo espiritual da gente entender as escolhas espirituais para o nosso corpo, para a nossa vida corpórea, seja de aceitação, mas de aceitação não pelo conformismo, mas de aceitação como um processo evolutivo. A Semana Santa nos ensina sobre o amor de Cristo, sobre sua doação pela nossa salvação, pela sua renúncia de sua própria vida, pela vida daquela humanidade e de todas que assim vieram. E a gente está num momento propício para essa reflexão mais profunda, mas principalmente de agradecimento, de amor, e de oportunidades. Que a gente silencie no dia de amanhã, busque inspiração nessa introjeção, que a gente faça autorreflexões como oportunidade de crescimento. O silêncio, ele pode machucar, mas também ele pode ser uma oportunidade de crescimento. Que a gente realmente possa sentir o amor de Jesus no simbólico do dia de amanhã e de todos os dias que a gente vive e tem a experiência de estar com o outro, com nossas missões, com os nossos processos. E que a paz de Jesus, a paz dos Espíritos, a paz do amor que nos sustenta, nos leve para nossos lares, para as nossas famílias e para o nosso convívio social. Que assim seja. Amém.
Bem, gente, que coisa boa, né? Uma lição de amor. Bem, a gente encerra por aqui, agradecendo a todos que puderam ouvir, agradecendo a todos que estão em casa ouvindo. Já podem tomar sua água, você que deixou um copinho aí do lado, você em casa. E lembrando do nosso compromisso sábado, na rádio Itinga FM, a gente tem o Ponto de Luz, segunda rodada, né? Primeiro dia hoje. E no sábado, às 8 da manhã, a gente tem o nosso programinha Ponto de Luz, aguardando vocês também por lá, tá? Exato, bem lembrado, Jura, valeu. E de hoje a 8, dia 9, a gente tem aqui a visita da Caravana da Fraternidade, certo? Então, quem puder vir, comparecer, vai ser um prazer, tá? Obrigada a todos. Tenham uma boa noite. O chá. Tem um chazinho ali.